Minha torcida pra essa luta do Chimaev contra o Whittaker vai pro Whittaker, mas eu vou trazer aqui pra vocês ponto pros dois lados, pra vocês entenderem como é que essa luta pode se sair. Duas coisas podem surpreender pra qualquer um dos lados. Quem estiver achando que o Chimaev vai fazer só wrestling pode se surpreender. E quem tá achando que o Whittaker pode só fazer jogo em pé pode se surpreender também. Não sai daí que a resenha tá boa. Fala pessoal, já vou pedir, ó, deixa a curtida no vídeo, já se inscreve no canal se você acha que você vai gostar do conteúdo desse canal e você não tá inscrito ainda. Dá essa moral pra gente. A gente tem algum tipo de shadowban no YouTube que eu não sei o que é, mas se vocês não impulsionam esse vídeo curtindo e comentando, o YouTube não entrega. Então, ó, clica na curtida aí, clica no joinha, deixa o teu comentário, comenta qualquer coisa, eu leio tudo que vocês escrevem lá, me manda uma pergunta, eu respondo pra vocês, e aí a gente vai fazendo uma resenha depois ali na seção de comentários pro vídeo. Dá essa força aí pra gente, beleza? Bora pro vídeo. Pra quem tá achando que o Chimaev vai começar essa luta, vai botar o Whittaker no chão e vai ganhar amassando ali de cara, eu já falo pra você o seguinte, o Whittaker tem uma das melhores defesas de queda da história da divisão dos médios. Ele já lutou com todo mundo. O Romero, que é o Romero, apesar que eu sei que ele não usava tanto wrestling assim, o Romero conseguiu botar esse cara no chão 2 vezes só em 10 rounds que eles lutaram juntos. Mas aí você vai me perguntar, como que o Chimaev pode ganhar do Whittaker? Eu vou falar de novo, tem o UFC Fight Pass, assiste a luta dele com o Durinho. Ele não insistiu em levar o Durinho pro chão, porque, porra, corria um risco tremendo, o Durinho foi pra porrada e ele foi pra porrada também. Então, nessa trocação aí, o Chimaev é jogo também, não tá descartado. Agora, o Whittaker traz a favor dele um currículo dos mais impressionantes no UFC. O cara lutou com literalmente todo mundo. Esse cara subiu pros médios em 2014 e de lá até aqui, em 10 anos, ele só perdeu pra 2 caras. Ele perdeu pra Adesanya 2 vezes e ele perdeu agora pro Duplessis. Então, não dá pra descartar o Whittaker de cara assim. Quando eu fico vendo, é igual a história da luta do Topuria. Muita gente interpretou completamente errado o que eu tava dizendo aqui. Eu nunca falei que o Max vai despachar o Topuria ou que o Topuria vai despachar o Max. Eu só falei que o que o Topuria fez até agora não justifica esse hype de lenda do MMA que estão botando o cara. O cara tem que lutar com o Max Holloway. Eu só quis dizer que a luta mais dura do cara até agora vai ser esse sábado. Não foi a luta com o Volkanovski, gostem vocês ou não. O Volkanovski trouxe para aquela luta nome e um histórico de super campeão. Mas esse cara não chegou 100% para aquela luta. Então, quando eu falei, a grande frase polêmica que eu falei era que foi mais demérito do Volkanovski do que mérito do Topuria ter vencido aquela luta. E essa foi a parte que a galera não entendeu. Porque o demérito do Volkanovski que eu digo é de chegar para lutar sem estar 100% em condições de lutar, tendo vindo de um nocaute. Era isso que eu quis dizer. Também não tô dizendo que o Volkanovski teria ganhado, mas eu tô dizendo que poderia ter sido uma luta diferente. A gente não tem como saber. A parada do demérito foi essa. O demérito que eu disse é só do Volkanovski ter vindo para aquela luta com um cara. Eu não sei se vocês viram o vídeo no canal do Durinho, mas ele falou que viu o Topuria treinando lá e que o bicho tem mão pesada, nocauteou acho que 2 caras na academia. Diz que o negócio é outro mundo. E eu não tô negando isso. Eu tô dizendo que o Volkanovski ter ido enfrentar um cara desse porte foi loucura. Foi só isso. Não disse que o Topuria vai perder, que o Topuria vai ganhar, e nem que o Max vai perder, e nem que a minha torcida tá muito pro Max. Mas se vocês apontarem uma arma pra mim e falar quem que ganha essa luta, eu provavelmente vou falar que é o Topuria. Pra mim, no final das contas, eu gosto de MMA e eu gosto de luta boa. O canal rende quando tem luta boa, quando tem campeão empolgante. O Max é um campeão empolgante, o Topuria também é. Então, eu não tenho absolutamente nada contra o Topuria. Eu quero mais é que ele nocauteie todo mundo e continue nocauteando, que aí toda vez que esse cara for lutar, os vídeos do canal bombam, a gente tendo que falar, highlight pra assistir, é legal demais. Então, lembra disso. Agora eu vou voltar a falar do Whittaker e do Chimaev, tá? Concordamos, então, que o Rob Whittaker tem todo esse histórico, lutou com todo mundo, só perdeu pro atual campeão e pro ex-campeão que varreu a divisão inteira. O Whittaker foi mais uma vítima da Adesanya. Ninguém ganhou da Adesanya, né? Agora, o Chimaev tá chegando. O grande contra, no meu ponto de vista aqui, baseado no que a gente viu, pro Chimaev nessa luta, é de a luta ser 5 rounds.
O Whittaker tem lutado 5 rounds por anos e anos e anos. O cara tá nas cabeças ali, só fazendo main event, várias lutas principais, várias disputas de cinturão. O cara tá acostumado, o cara sabe os caminhos ali de uma luta de 5 rounds. A gente ainda não viu o Chimaev fazer 5 rounds. O que a gente viu foi um Chimaev cansado e que todo mundo meio que ficou de acordo que se tivesse mais um round naquela luta com o Usman provavelmente teria ganhado a luta. Ou se fosse uma luta de 5 rounds, o Usman definitivamente teria ganhado a luta. Se aquilo lá acontecer com o Whittaker ganha. Eu sei que tá cheio de gente que gosta do cara, mas não adianta fechar o olho e fingir que isso não existe. Ah, ele pode ganhar do Whittaker primeiro, segundo round ali no amasso, finalizar? Óbvio que pode. Inclusive é desse jeito que eu vejo essa luta acabando se o Chimaev vencer. Eu não acho que o Chimaev vence numa decisão, uma luta de 5 rounds. Entendeu? Muita coisa aconteceu, mas o que a gente vê, as notícias que a gente tem do Chimaev, pesando pontos a favor e pontos contra, né? Contra ele é a saúde dele. A saúde dele é super frágil. Teve um food poisoning, né? Tipo, comeu um negócio que não fez bem pra ele. Ele falou que foi só pra ele ainda. O time todo comeu a mesma coisa e só pra ele que fez mal. Então, a saúde desse cara tá fragilizada, acho que desde a época da pandemia. Lembra que saiu aquele vídeo dele, tava cuspindo sangue e tal. Então, isso é um fator também que a gente não pode... Como é que tá o físico dele, como é que tá o gás dele pra uma luta de 5 rounds contra um cara que vem lutando de 5 rounds praticamente nos últimos 10 anos, 8 anos talvez. Como que é o jogo de chão do Rob Whittaker pra ser finalizado pelo Chimaev? O cara não foi finalizado por ninguém. Quase ninguém botou esse cara no chão. Então, óbvio que a gente tá falando de um nível diferente de wrestling e ele pode botar o Whittaker no chão. Mas aí o que ele vai fazer? O Whittaker é tão cru assim que vai cair no chão e a luta acabou? Não funciona assim. E aí qual que é a outra solução? E se ele não conseguir botar o Whittaker pra baixo? Quer dizer que o Whittaker já ganhou a luta? Essa é a parte da surpresa que eu tinha falado no começo do vídeo. Também não. Olha a luta dele com o Durinho. Foi pra porrada, pra ser briga de cachorro louco, saindo na porrada, o Durinho derrubou ele derrubou o Durinho. Isso pode acontecer também, ele pode ir pra trocação franca com o Whittaker e ele não é leigo na trocação, ele não é aquele wrestler que não sabe trocar. Então, isso é uma coisa pra gente ficar de olho aberto também. O cara que bota aquela pressão no Whittaker, ele cai pra cima e cai pra cima, o Whittaker precisa de espaço. Se o cara vai pra dentro, vamos supor, tenta derrubar, o Whittaker defende, ele afasta e começa aquela briga de bar ali, ele tem muita chance de ganhar, ele não é ruim em pé, Por outro lado, a gente vai ter o Whittaker, um cara com muita experiência. De repente vai perder o primeiro round, vai perder o segundo round. Meu irmão, são 5 rounds, ele cansou de fazer luta assim. Tem várias guerras, o que é um ponto contra ele também. É um cara que tá rodado também, teve muito histórico de lesão. Como que ele chega pra essa luta? Como que vai estar o queixo dele pra essa luta? O queixo do cara, depois de anos fazendo guerra e guerra e guerra, não é o mesmo. Ele tá vindo de um nocaute também. Foi nocauteado no primeiro round contra o Duplessis. Isso é um ponto muito contra ele. Então, esses pontinhos, assim, é o que a gente tem que... Quem é mais nerd um pouquinho, bota no papel, faz um risquinho assim, Chimaev, Whittaker, e bota no papel os pontos a favor e o ponto contra, e aí você faz o teu palpite tendo todas as informações. Nesse caso dessa luta, não só a minha torcida vai pro Whittaker, como o meu palpite vai pro Whittaker também. Porque eu acho que essa luta não vai se encerrar tão rápido, pelo histórico do que a gente viu o Chimaev. Se essa luta chegar no terceiro round, ele fazendo muito grappling, a tal história da isometria lá, né? Se ele ficar puxando grappling no primeiro round, no segundo round, no terceiro round, ele tá cansado. É mais ou menos o que ele fez contra o Usman. Se ele cansar na frente do Whittaker, é outra história. É outra história. O Whittaker não é o Usman. Então, essa luta vai ter mais o terceiro round, aí vai ter o quarto round e vai ter o quinto round. O que eu vejo dessa luta é isso. Se eu tiver que escolher, é isso. Agora, isso quer dizer que o Chimaev não tem chance nenhuma? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele pode, de repente, dar uma massa, fazer com o Whittaker, igual ele fez com o Li Jingliang lá, que tirou pra nada, conversava com o Dana White enquanto tava batendo, carregando o cara. E a gente não sabe, de repente, ele tira o Whittaker pra nada. O Whittaker e o Chimaev tá numa história mais ou menos parecida com a luta do Max e do Topuria. Você tem um cara super credenciado, cheio de currículo, ex-campeão daqui, ex-campeão dali, já lutou com todo mundo, contra um cara que tá chegando forte, o hype é forte, e que vai chegar a hora de se provar e mostrar pro que veio. Aquela luta contra o Usman não convenceu, porque foi a primeira luta que o Usman subiu pros médios,
O Usman tava meio pesadão, tava mais lento, não é o mesmo Usman desde aquele nocaute do Leon Edwards. A gente precisa ver como o Chimaev volta e depois dessa luta a gente vai conseguir fazer uma previsão melhor do que vai ser o futuro desse cara. De repente o Whittaker, porra, passa o carro nele também e aí o hype do cara vai acabar. Ou de repente ele destrói o Whittaker no primeiro round ou no segundo round e a gente fala assim, meu Deus, como assim? Esse cara vai ser campeão. Então, tá tudo no ar, na verdade. Não interessa o palpite que a gente vai dar, vai ser só meter o bedelho mesmo, porque essa luta tá muito no ar. Ou a gente vai ver a experiência, né, o veterano, ex-campeão, chegar e mostrar quem manda, fala, meu irmão, aqui não, passinho pra trás ali e volta pra fila. Ou a gente vai ver essa nova geração aí chegando, mais ou menos a mesma história que eu tava falando do Topuria, né? Chegando e mostrando, tipo assim, meu irmão, sai pra lá que agora é minha vez, você já fez o que tinha que fazer e chegou minha hora e de repente pode ser isso também. Eu quero saber o que vocês acham, quem que vocês acham que vence essa luta e depois da luta a gente vai fazer uma resenha aqui pra falar o que a gente realmente viu e o que aconteceu e qual é o futuro. Pô, o Chimaev vencendo o Whittaker, com certeza ele se encabeça ali pra uma disputa de cinturão e aí a gente vai falar de hype. Esse bicho disputando cinturão vai ser um negócio absurdo. Então, ó, tô aqui na torcida junto com vocês. Me conta aí o que vocês acharam, me conta o que vocês acham, quem que acha que vai ganhar essa luta. A luta do Max com o Topuria, me fala aí se vocês mudaram de ideia. Eu acho que a grande maioria tá assim, tipo, na torcida pro Max, mas achando que o Topuria vai ganhar. É essa a leitura correta que eu fiz? Se não for, me fala aí o que vocês estão... O que vocês estão pensando? Eu gosto muito de saber o que vocês acham, eu adoro ler o comentário de vocês, então comenta muito, não esquece a curtida. E se você não segue o canal e gostou do conteúdo, considere se inscrever também. Tamo junto, ativa o sininho lá pra você não perder vídeo nenhum. Até o próximo, valeu.